Quem é o Senhor dos Senhores aí? Que a galera tá colocando aí. Calminha. Deixa eu dizer uma coisa, ó. Talvez você tenha sido atraído para essa live por causa do hype. O hype é a divulgação, é a polêmica, né? Vai ser demais, eles vão falar absurdos. Talvez você tenha sido atraído por esse tipo de coisa, pela polêmica em si. Mas o principal aqui é lembrar a você, lembrar a mim, talvez tenha alguém aí que não esteja caminhando ou não tenha visto aí nos comentários, mas que tenha se afastado por algum motivo, né, dos caminhos do Senhor, como se fala. Quero lembrar você que você tem um pastor. Você tem um pastor que ama você, que não desiste de você. Você tem um pastor, tem uma coisa interessante na história do Salmo 23 que eu queria compartilhar com vocês. Essa comparação, né, no Salmo 23 referente o pastoreio, né? Pense agora no pastoreio como um homenzinho com um cajado na mão, colocando várias ovelhas para andar, várias ovelhas para se direcionar. As ovelhas, o animal ovelha, é tido como um animal meio lento, né? Meio lento para algumas coisas. Então, o pastor ele vai direcionando elas. Só que imagine um caminho retinho, bonitinho, fica mais fácil de uma quantidade de ovelhas, mais de 50 ovelhas aí, sendo direcionadas por um único homem. Porém, imagine passar por um caminho mais estreito com as mesmas 50 ovelhas, considerando que elas são um pouquinho distraídas. Ou seja, o pastor ele tem que cuidar que ela passe por aqueles caminhos. Só que o pastor dessa época, que é comparado aqui, né, o pastor de ovelhas, né, de ofício, de profissão, ele é acostumado a lidar com caminhos difíceis, por vales de morte, por lugares onde pode acontecer morte, acidente, onde alguma ovelha pode se desgarrar. Então, é exatamente por isso que vem a expressão aqui, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, a vara ela é num formato parecendo uma interrogação, e aí quando a ovelha se afasta um pouco, o pastor vai lá e puxa a ovelha para cá. Detalhe, o pastor é Cristo, e ele quando vê uma ovelhinha se afastando naquele momento de vale da sombra da morte, que a gente acha que o vale da sombra da morte é quando a gente está passando por uma doença e que a gente está para morrer. Não, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Todo santo dia nós somos entregues à morte. Todos os santos dias nós enfrentamos diferentes vales da sombra da morte. E o pastorzinho daquela época e as ovelhinhas daquela época eram acostumados a sempre lidar com momentos difíceis, como a gente, sempre acostumados a lidar com momentos que são adversos. E aí, em todo momento, Jesus nos puxa e nos protege. Jesus nos direciona para o caminho certo. A sua vara e o seu cajado nos consola, nos direciona da melhor forma. Então esse é o nosso pastor. Esse é aquele pastor que se uma se desgarrar, ele deixa as 99 para puxar uma com o cajado dele. Como é que a música diz? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não é assim que fala? Né? Deixarás 99 só para me encontrar. E a outra música que fala assim: ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Então, esse é o pastor que não vai abandonar você, que não vai se afastar de você por motivo algum, que não vai te ignorar, te desprezar de forma nenhuma. Mesmo que você esteja vivendo a maior complicação da sua vida hoje, ele está contigo. Ele está contigo, ele não desistiu de você. Não desistiu de mim, nem desistiu de Gustavo. Esse é o nosso pastor, nosso supremo pastor. Que bênção! Olha para isso, que maravilha! Já começando a live com uma palavra dessa assim. E aí, Deus, Jesus Cristo, tem sido esse pastor na sua vida? Você tem permitido que ele seja esse pastor na sua vida? Que cuide de você, que zele pela sua vida? Pare para pensar nisso.